Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Física 3, Eletromagnetismo. Essa vai ser uma aula um pouco diferente. A gente vai dedicar ela a resolver dois problemas usando o Lady Coulomb, um anel e um disco carregado uniformemente. A biografia é do Halliday, no seu volume 3, do Sadhguru e do Griffiths, lembrando que o Griffiths aí é um livro um pouco mais avançado. Então vamos lá? Bom, o nosso primeiro problema, então, é um anel carregado uniformemente. E eu quero saber, quero calcular, qual é o campo elétrico em um ponto P, distante um certo valor, que eu vou chamar aqui de Z, do centro do anel. Então aqui está o centro do anel, e eu quero saber quanto que é o campo nesse ponto aqui, ó, que está distante Z do centro, alinhado ao centro. Tudo bem? Então, o anel tem raio A, e a carga nele, total, vale Q. Bom, a escolha da geometria para esse tipo de problema é fundamental. Pela simetria do problema, o mais simples, é claro, é colocar o anel no plano x e y, certo? De modo que eu fico com esse ponto P posicionado dentro do eixo Z, o que vai me ajudar na resolução do problema, ok? Bom, trata-se então de um problema de densidade linear de carga, que vai ser resolvido pela lei de Coulomb. Então, a gente começa escrevendo o campo elétrico por uma densidade linear de carga, certo? A diferença, se fosse linear, superficial ou volumétrica, é que aqui eu tenho uma densidade linear e eu integro só numa dimensão. Bom, como a distribuição de carga é uniforme, a gente pode calcular o ρL dividindo a carga pelo comprimento do anel. Como o raio é A, então o comprimento é 2πr, ou seja, 2πa, e aqui eu tenho a minha densidade linear de carga. Bom, agora o que eu vou ter que fazer é definir um elemento de integração de carga dq para poder entender aquele meu problema, né? Já que eu sei que o campo elétrico vai da carga ao ponto onde eu estou querendo medir. E eu preciso do vetor R que liga a carga ao ponto que eu quero medir. Sempre que eu estou com uma distribuição de carga, eu preciso escolher um elemento infinitesimal de carga dq. Okay? Nesse caso, esse elemento dq vai ser, claro, o ρl vezes o dl. Tudo bem? Depois a gente vai entender quem é esse dl. dl é uma distância, uma pequena distância aqui no anel. Mas agora vamos olhar para os vetores. A gente vai escrever então o vetor R, que é o vetor que vai do dq até o ponto P, que está aqui, tá vendo? O meu dq eu escolhi colocar ele aqui e o ponto P está aqui. Então, para escrever esse vetor R, eu vou definir mais outros dois vetores. O vetor que eu vou chamar de R índice dq, que vai da origem até o elemento dq, e o vetor Rp, R de índice P, que vai da origem até o ponto P que eu quero medir. E com isso, então, o vetor R, que vai do ponto dq até o ponto P, é a diferença entre o Rp menos o Rdq. Okay? Mas eu consigo escrever esses dois. Ó. O Rp está sempre na direção a z. Tá vendo? Porque ele é sempre para cima, o Rp. E o R índice dq está sempre na direção a ρ. Percebe? Ele vai, não importa o dq que eu escolher, ele vai estar sempre apontando na direção do anel, nunca vai ter nenhuma componente na direção θ, que seria para cá, e nenhuma componente na direção z, porque o anel está no plano xy, certo? Assim como esse vetor que eu estou apontando para cima está na direção z. Então, note que eu estou escrevendo esses dois vetores, no primeiro não ficou claro, mas no segundo eu estou usando coordenadas cilíndricas. Então, quando eu escrever o R, vai continuar em coordenadas cilíndricas. O R vai ser z a z menos a ρ. Ok? Note então, como o raio é fixo do anel, o valor, o módulo do vetor R, R daqui é constante e vale sempre A, só que na direção A. Bom, então, a gente tem que continuar nosso caminho para escrever essa integral. Para isso, a gente tem que compreender, então, o que está faltando para a gente agora é o dl. E para isso, a gente precisa compreender que um segmento do anel qualquer, se eu estivesse tentando encontrar um pequeno dl aqui, ó, pequeno ΔL, se você preferir, né? Qualquer pequeno trecho do anel seria calculado como raio vezes o trecho do ângulo, certo?
Por isso que quando eu quero o anel inteiro, eu uso 2π, porque eu compreendo os 360 graus. Aqui não, aqui eu vou ter um certo delta θ. Mas no meu caso é infinitesimal. Então, o meu segmento infinitesimal de comprimento, dl, pode ser escrito como a área vezes o dθ. Então, cuidado, hein? Eu não posso trocar o dl por dθ, ok? Porque até a dimensão vai ficar diferente. O dl tem dimensão de comprimento e o dθ não. Então, eu preciso do a para ajustar a dimensão, diga-se de passagem. E é claro que o raio é o próprio a, ok? O a θ, o a na direção θ, aponta para cá. Então, faz sentido. Tudo bem? Bom, então feito isso, eu tenho a expressão do campo que eu preciso, tenho o R escrito em coordenadas cilíndricas e tenho o dl também escrito em coordenadas cilíndricas. E aí eu posso reescrever, então, o meu campo com tudo explícito. Ok? Os limites de integração, que falta pensar, bom, como vai variar esse meu dθ? De 0 até 360 graus, né? Eu vou dar a volta inteira no anel calculando o campo, e vou voltar para cá e descobrir qual foi o campo total. Então, eu vou fazer de 0 até 2π, porque eu vou fazer em radiano. Ok? E não se esqueçam, né, que aqui embaixo vai a norma do vetor R. A norma desse vetor aqui é z ao quadrado mais a ao quadrado raiz. Como isso vai ao cubo, eu posso escrever elevado a 3 meios aqui sem problemas, ok? Bom, então note que eu tenho aqui a integral de um vetor. E se eu quiser, eu posso separar a integral de cada componente. E é isso que está escrito aqui. Ó. Então, separando, eu tenho a integral de AZ e a integral de ARρ. Ok? Agora, vamos resolver cada uma dessas integrais. Então, para resolver cada uma delas, o primeiro caso, a primeira integral, essa aqui, ó, a integral de AZ, ela sai relativamente fácil, porque eu percebo que o Z, o A e até o próprio AZ, assim como todo este denominador, não depende do θ. Nada vai mudar ao longo da minha integração. Então, isso tudo sai para fora e o que eu tenho é a integral de AZ dθ. Ora, a integral de AZ dθ vai dar 2π AZ. Concorda? Porque vai ser a integral, essa integral dθ vai dar θ de 0 até 2π e, portanto, vai dar 2π. Já a integral em arro, que é essa segunda aqui, ó, que está escrita aqui, vai dar zero. Agora, ela vai dar zero por quê? Então, note, quando eu observar de novo o meu problema, todos esses valores escalares não dependem de θ. Eu vou ficar só com o arro aqui escrito, ok? E agora a gente percebe que essa integral dá zero. Vamos ver por quê? Ó, então, por que, que essa integral dá zero? Olha, a gente tem que tomar cuidado, porque o AZ não depende de θ, mas o arro depende. Eu posso escrever o arro como cosseno de θx mais seno de θay, certo? Então, fazendo isso, eu troco essa integral por essa. Essa integral é uma integral simples, eu posso dividir aqui no mais e transformar na integral do cosseno e do seno, certo? O ax e o y aqui são perpendiculares, eles saem para fora das integrais. E o que eu tenho é a integral do cosseno que dá seno e a integral do seno que dá menos cosseno. Quando eu fizer essas duas integrais, eu vou ter a integral do seno de 0 até 2π, que dá 0 menos 0. E vou ter a integral do menos cosseno, de 0 até 2π, que dá menos 1, mais 1, se você preferir, ou então menos ou menos 1. Dá 0 também. Tá vendo? Então, tanto a integral do cosseno de 0 até 2π, quanto do seno de 0 até 2π, dá 0. É a área debaixo dessas curvas, né? A área debaixo dessas duas curvas é 0. Então, veja, a gente mostrou que a integral de 0 até 2π de a rho de θ é igual a 0. Então, com isso, essa segunda integral aqui dá 0, e só a primeira é que eu já tenho a solução. E, portanto, então, o campo elétrico, em função de ρl, ficou assim. Note, a gente fez há poucas aulas atrás a integral da barra. A integral da barra dá mais trabalho, porque aquele problema é menos simétrico. Tudo bem? Esse problema daria mais trabalho se eu não estivesse alinhando o meu ponto de medida exatamente no centro do anel. Mas como eu estou alinhando, ficou mais simples, ok? Se você quiser, você pode trocar o ρl por Q sobre 2πa, e aí você escreve em função da carga, ok? Quando você fizer isso, esse 2π aqui, ó, esse 2πa que estão aqui, cancela. E eu troco
né? E o ρl acaba entrando só como a carga. Ok? Bom, a gente pode fazer algumas considerações e ver se a gente volta para algum problema conhecido, né? O campo é na direção Z, claro, porque os componentes x e y vão se anulando, devido ao anel estar completo e eu estar calculando só no centro. O E é igual a zero se Z é igual a zero. Percebe? Ó? O E é diretamente ligado ao Z. Se o Z for zero, é zero e acabou. Porque aqui embaixo não vai dar zero, quando o Z é zero. Né? Eu tenho uma somando. Faz sentido, porque no centro do anel todos os componentes se anulam. E se o Z for para infinito, o que eu vou ter é que EZ menos A, eu cancelo esse A e fico só com esse termo aqui. Ó. Então, esse limite em que o Z tende para infinito, vai fazer com que eu tenha um Z quadrado elevado a 3 meios, o que vai dar Z elevado ao cubo, mas eu tenho um Z em cima. Cancelando tudo, eu fico com esta expressão aqui, ó, que é exatamente o da carga pontual. Tá vendo? Só que na direção Z. Então, se eu for para muito longe, o anel vai ficando tão pequeno, tão distante, que o campo dele vai tendendo para o campo de uma carga pontual. Bonito, né? Bom, muito bem. Agora, vamos para o segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu preciso calcular o campo elétrico a uma certa distância z. Novamente, é muito parecido com o primeiro. Só que agora o meu disco está completo. É para a gente ver como que eu uso a lei de Coulomb para uma densidade superficial de carga. Os valores são os mesmos, ó, E, a distância é Z, o raio, dessa vez eu vou chamar de B só para confundir com o primeiro problema, e a carga vai ser Q. Você quer chamar de A também. Vou posicionar o disco no mesmo lugar, no plano XY, e novamente eu preciso calcular quanto vale esse campo elétrico aqui. Note que agora eu tenho uma integral superficial e um elemento de integração superficial de duas dimensões. Como a distribuição de carga continua uniforme, então eu vou calcular a minha distribuição de carga como a carga Q dividido pela área do disco. Quanto que é a área de um disco? 2πr, quer dizer, perdão, a área do disco, πr ao quadrado. Então eu vou dividir a carga por πr ao quadrado e vou ter essa densidade superficial de carga aqui. Tudo bem? Bom, o próximo passo então é escrever o vetor R, que vai de um certo dq. Note que uma diferença agora é que o raio, esse r dq aqui, não é sempre A ou B, no caso. Porque eu tenho que cobrir todo o disco. Então ele vai variar, certo? É isso que vai mudar entre o disco e o anel. É a dimensão desse raio que muda. Então, todo o resto fica muito parecido. Eu vou escrever o R como RP menos RDQ. O RP é Z a Z, isso não muda nada. Mas aqui eu tenho uma diferença importante. Ó. Aqui eu não tenho mais um raio fixo, mas sim um ρ, que vai variar. Okay? E aqui está o meu raio. O meu vetor R, quer dizer. Que vai de um certo elemento infinitesimal de carga posicionada no disco até o ponto P que eu quero calcular. Ótimo. Então, conhecendo esse R, a nossa próxima etapa é escrever o ds. De novo, o que eu preciso fazer para cobrir uma pequena área aqui desse disco? Então, para cobrir uma área em ρ, basta eu dar um passo em ρ. Δρ, se for uma área não infinitesimal, ou um dρ, se for infinitesimal. Já para cobrir um passo nessa direção aqui, eu preciso de r de θ. Só que agora esse r varia com o raio, né? De vez em quando isso vale A, de vez em quando isso vale zero, e sempre vai valendo ρ até chegar em A. Portanto, aqui ó, o que eu tenho não é mais um A de θ, mas é um ρ de θ. Ok? E está pronto o meu elemento de integração superficial. Bom, agora com a integral que eu quero calcular e os meus dois elementos, né, o vetor e o elemento de integração, eu vou montar a integral. Ok? Então eu vou substituir o meu R pelo meu vetor, a norma do R, ou o módulo do R pelo módulo, que é z quadrado ρ quadrado, elevado a 3 meios, ok? E o elemento de integração vai ser ρ de θ de ρ. E agora eu tenho que pensar nos limites que vão cobrir a superfície inteira. O que eu preciso fazer para cobrir esse disco inteiro? Ora, em ângulo tem que ser de 0 até 2π. E eu deixei o elemento de integração do ângulo primeiro, tá vendo? E em raio, em ρ, tem que ser de 0 a b. Então eu começo aqui do começo e vou até o final, porque o disco está completo. Ok? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, resolver a integral em dθ, ou seja, a integral de dentro aqui. Ó. Eu primeiro vou resolver essa integral. Tudo bem?
e depois eu faço a integral externa, certo? Bom, porque isso vai facilitar a integral externa. Ora, eu vou seguir o mesmo procedimento. Eu vou quebrar essa integral nas duas componentes do vetor, ok? Ao quebrar essa integral nas duas componentes do vetor, o fato de eu estar com o ρ aqui não muda nada, porque é uma integral em dθ e o ρ é perpendicular ao dθ, certo? Ótimo. Então, eu novamente tenho esse elemento que não depende do θ, ele pode todo sair para fora da integral. Esse ângulo também não depende, eu deixei aqui, mas não mudou nada. E essa integral deu 2π, ok? Do outro lado também. Para dθ, o ρ é constante. Quem depende do dθ é o arro, não o ρ. Certo? O ρ é perpendicular ao dθ. Agora, o arro depende do θ. E aí, essa integral de arro em dθ vai dar zero de novo. A gente já mostrou por que da outra vez. Certo? É claro, né? A gente podia pensar isso pensando em simetria. Não faz muito sentido esse campo elétrico ter alguma componente radial, né? Já que metade do disco está sempre para cada um dos lados. Eu estou calculando bem no centro do disco. Eu espero que o campo seja só para cima, ou seja, seja puramente na direção z. Mas a gente fez uma demonstração algébrica aqui, então tanto faz, ok? Então eu vou pegar isso daqui e vou voltar para o meu problema. Ora, então essa integral de dentro do que eu tinha se tornou essa daqui. Agora eu vou pegar isso então e vou substituir este pedaço aqui, ó, todo, por esse resultado, ok? Ao fazer isso, eu tenho só agora a integral em dρ, ok? Muito bem. Então, veja, eu preciso calcular a integral em dρ. Essa integral em dρ é essa aqui, ó. Ρ sobre z quadrado mais ρ quadrado, 3 meios de dρ, na direção AZ, ok? Tudo que é constante eu já tirei para fora. Ficou só aquilo que me interessa de forma principal. Note, como a gente tem que resolver essa integral, a gente vai acabar tendo que fazer algum tipo de mudança de variável. A mudança de variável que eu vou propor aqui é substituir o denominador por uma variável chamada u. Quando a gente resolveu um problema parecido com esse, da barra, foi um pouco mais difícil porque eu não tinha esse ρ em cima, né? Agora que eu tenho esse ρ em cima, vai ficar muito mais fácil. Porque quando eu tiver que fazer o elemento de integração, du dρ, esse elemento de integração vai ser a derivada. Quando eu fizer du em relação a dρ, o z quadrado é uma constante, não dá nada, e essa derivada dá 2 vezes ρ. E, portanto, o meu elemento de integração dρ vai ser igual a du sobre du dividido por 2 vezes ρ, certo? Então, eu vou substituir, vou pegar isso daqui, ó, e substituir aqui, e vou calcular essa integral aqui, ó, tá bom? Quando eu substituir o dρ por du sobre 2 vezes ρ, eu vou poder cortar o ρ, tá vendo? E aí ficou uma integral polinomial, ó. É a integral de u elevado a menos 3 meios, ok? Cuidado, quando a gente faz mudança de variável, a gente precisa ajustar também os limites, certo ou não? Então, ó, quando o ρ é zero, o u vale z quadrado, ok? E quando o ρ vale b, o u vale z quadrado mais b quadrado, ok? Perfeito. Então, feito isso, cortando o ρ, eu vou ter esse 1 sobre 2 aqui, ó, que sai para fora, e essa integral de u elevado a menos 3 meios. A integral de u elevado a menos 3 meios é igual a u elevado a meio dividido por menos meio. É uma integral polinomial, né? Eu somo um no expoente e divido pelo expoente que sobrou. E aí é só fazer essa integral nos dois limites. Ok? Ó, a integral já foi, né? Agora é só substituir nos dois limites. Então, note que eu tenho esse menos meio aqui, ó, né? Menos 1 sobre 2, que quando eu substituir, vai cancelar com esse meio que está aqui para fora. Ó. Este meio cancela com este meio, mas o menos fica. Então fica com menos e z elevado a menos meio. U elevado a menos meio, perdão. Então vai dar 1 sobre raiz quadrada de z quadrado mais b quadrado menos 1 sobre z quadrado. Okay? Isso vai ser igual a 1 sobre raiz de z quadrado menos, né? Só passando menos para lá. Tudo bem? Veja, a gente fez a integral usando umas mudanças de variável. Eu quero dizer para vocês que se você tiver na dúvida quando fizer isso, ou mesmo quiser conferir, ou em alguma outra ocasião você não está tão preocupado com esse tipo de problema,
você pode usar um site que faz a integração, chama Wolfram Alpha. É muito poderoso. O comando que você vai usar é esse aqui, ó, ok? Todinho. Quando você fizer isso, você já está inclusive passando os limites, ó, from 0 to b, ok? E de fato, ó, o resultado bateu com a nossa dedução. Tudo bem? Note que ele deu o resultado em módulo de z, certo? Mas no nosso caso não importa, né? Porque a gente está pegando sempre a altura positiva ao longo do anel. Tudo bem? Muito bem. Olha, então, voltando para o cálculo do campo, a gente já calculou quanto vale a integral e essa integral aqui, ó. Então, eu vou substituir o que a gente calculou aqui e vou manter as constantes que estão na frente, certo? Note que eu tenho aqui a 1 sobre raiz quadrada de z ao quadrado. E como eu tenho z desse lado aqui, eu vou passar esse z multiplicando. Então, esse aqui vai cortar e vai ficar 1. Agora aqui, não tem jeito, o z vai ficar em cima e essa parte toda embaixo. Tudo bem? O 2π que eu tinha aqui em cima, corta com esse 4π, ficam só 2 embaixo. E o resultado que eu tenho é esse aqui, para z maior que zero. Parte de cima do anel. Muito bem. Se eu quiser escrever em função da carga, então eu posso escrever desse jeito. Substituir. Mas para a gente talvez seja melhor até manter o ρs. Por quê? Porque a gente agora quer fazer as nossas considerações. E alguma consideração interessante é que, veja, o campo é sempre na direção z, isso a gente já podia ter descoberto. Quando z tende a zero, portanto eu estou muito próximo do disco, o que acontece aqui? Ó? Quando z tende a zero, no meu cálculo, o que vai acontecer é que z ao quadrado mais b quadrado dá b quadrado, que ele tendeu a zero. E aí, esse z em cima vai cancelar esse termo todo. E eu só vou ficar com esse daqui, ó. Tudo bem? Então, para quando o z tende a zero, o campo é só esse primeiro termo aqui, ó, na direção a z, ok? Esse termo aqui na direção a z. Se eu voltar, né, se eu em vez de escrever a carga, eu escrever na forma ρs, eu encontro que o campo é ρs sobre 2 epsilon 0. E note que se você assistiu a aula passada, você vai notar que é exatamente essa expressão que a gente encontrou com lei de Gauss. Só que lá a gente usou simetria e o cálculo foi um pouco mais fácil. Aqui a gente não precisou se preocupar tanto com a simetria, mas o cálculo foi um pouco mais complicado. Ok? E é isso. Resolvemos mais dois problemas com lente Coulomb e distribuições contínuas de carga. Não precisa se preocupar. É só fazendo as integrais com calma. E se você ficar confuso ou ficar inseguro com elas, use uma ferramenta computacional para conferir seus cálculos, ok? É isso. Até mais e bons estudos.